Bom, a dica de hoje é sobre clichês, como evitá-los ou como aprender a usá-los, né? Porque o problema do clichê é que, como ele é muito usado, ele termina cansando o leitor. Eu já citei um exemplo no vídeo Uso Sensato de dicas, na verdade, da dica que a gente chama de contagem regressiva, né? Que na verdade já está tão usada que se tornou um clichê. Que é o que? É você acrescentar uma contagem regressiva na sua história para ela se tornar mais emocionante. Eu até citei o caso do Dan Brown, né? O Anjos e Demônios, e ele faz isso. E aquela coisa, quando você, ou esse clichê, no caso, ele é tão mal feito porque é evidente que o autor não vai fazer ele acontecer, né? Então ele termina soando falso, entendeu? Além do fato de ser muito usado, né? Então, e como eu já comentei, se o leitor conseguir ver que você está usando essa dica, está usando a dica da contagem regressiva, termina ficando o inverso, né? Então a gente vai colocar aqui no vídeo ou abaixo o link se você quiser assistir o vídeo do Uso Sensato de Dicas, né? E falar de um pouco mais de clichê, de alguns outros clichês, né? O problema do clichê, às vezes você fala assim, ele é muito grande, ele é muito pequeno, ele é estrutural. Não, até um clichê simples ele pode ser ruim. Por quê? Porque o leitor vai acumulando mal-estar até que ele cansa de ler o livro e fala, não, chega, cara, tá muito ruim, entendeu? Então, é esse tipo de coisa que atrapalha na leitura, né? Então, por exemplo, a apresentação do personagem usando um espelho, né? Algum dia um autor deve ter tido a ideia e falar, eu preciso apresentar meu personagem, como é que eu vou fazer isso, né? É uma técnica muito comum em primeira pessoa, né? Mesmo em terceira pessoa às vezes é utilizado, e venhamos e convenhamos, é péssimo, né? Por quê? Porque ela é falsa. Como é que funciona? O personagem se olha no espelho, né? A maioria das vezes é o protagonista, porque ele aparece primeiro, não tem como você ter alguém olhando ele, né? E fazendo uma análise, e faz uma análise de si mesmo no espelho. O problema é quem faz efetivamente uma análise de si mesmo pensando no espelho, né? Quer dizer, quem se veste e fica olhando, meu cabelo tá bom, a minha roupa tá bonita, eu tô gostosão. E o pior, cara, se você faz isso, quer dizer, isso demonstra uma certa egolatria, né? Um certo narcisismo, o que não cabe na posição de um personagem que como protagonista, porque você não gosta desse tipo de pessoa. O cara é narcisista e o cara é ególatra, ferrou, cara. Se esse é o protagonista, imagina quem vai ser o vilão, né? Vai pior ainda. Então, assim, você tem que evitar. É simples, é uma coisa pequena, mas é uma coisa, como eu falei, que acumula. E se acumula, entendeu? É ruim. Um outro ponto, e acho muito engraçado, essa é uma dica que eu já vi para evitar, que eles falam mais de autores amadores, mas eu já vi isso acontecer em autor best-seller, que é o que? O protagonista, ou algum dos personagens, é um alter ego do próprio escritor. Isso é a coisa mais normal do mundo, veja bem. Todo mundo vai se colocar em um ou mais personagem, tá? A história é dele, ele que está escrevendo, ou dela, e ele ou ela estão escrevendo, então é normal. O problema é quando você começa a colocar as coisas que você quer que acontecessem na sua vida dentro da história, como se isso fosse mudar, né? Alguma coisa, como se essa versão irreal da história fosse mudar. E aí você vê personagem que fica rico do nada, né? Personagem que ao ficar rico compra um carrão super cafona. Eu já vi acontecer, o personagem tá lá, ele perde emprego, vai fazer um monte de coisa para solucionar uma coisa, de repente ele recebe uma grana e você fala, bom, agora ele vai conseguir colocar o pé no chão, né, e resolver o crime. Não, do nada, agora eu ganhei essa grana, eu vou viver minha vida, quer dizer, comprei um carrão, você fala, mano, sério? Sério, André? Né? Isso quando não é sexual o negócio, né? Quer dizer, aí o personagem acha gostosona que
que o autor gostaria de ter comido, ou o gostosão que a autora queria ter comido, e aí faz sexo, e aí a relação deles é linda. Você fala, mano, sério? Sério, quer dizer, o livro não é pra você, é pros outros, né? Você não faz isso, né? E um autor best-seller, não vou falar o nome do livro, mas de qualquer maneira, os protagonistas lá tinham que passar despercebidos na cidade, né? Não sei se eles tinham dinheiro ou não tinham dinheiro, não me lembro. De qualquer maneira, eles compram um Hummer vermelho. Você fala, mano, quem em sã consciência quer passar despercebido compra um Hummer vermelho? Um Hummer já é uma coisa que você vê um na rua, você fala, não, tá bom, né? Um Hummer, é só. Agora, vermelho, você fala, Deus do céu, cara, sabe? É muito óbvio que era o carro que a autora queria ter. Então, não, né? Não. Um terceiro clichê, e ficou muito comum agora com o surgimento desse mercado geek, né? Esse mercado nerd, super-heróis e anos 80 e tudo isso, são as referências. Ah, a referência legal é... Mano, primeira coisa, muita referência cansa, entendeu? Depois, a referência não vai melhorar a sua história, entendeu? Então, se a sua história não se sustenta, não é porque você colocou 10 referências nela, entendeu? Que ela vai ficar melhor. E 3, entendeu? Você enche sua história de referência, sua história perde a originalidade, vai ficar parecendo uma fanfic, né? Ah, porque acontece isso com aquilo, aquele personagem, aquele outro, aquele ali, não sei o quê. Quer dizer, é a mesma coisa. Você pega o exemplo bastante conhecido disso, é o Jogador Número 1. Não vou dizer que o filme seja ruim, veja bem, ou o livro. O livro, na verdade, eu não li, mas o filme eu assisti. Né? Eu, particularmente, achei ele meio fraco. Quer dizer, tudo bem, as referências, né? O DeLorean de Volta ao Futuro, a moto lá do Kaneda do Akira, os jogos, as músicas dos anos 80. Cara, se eu quero ouvir música dos anos 80, eu pego o meu celular e vejo no YouTube, entendeu? Se eu quero assistir Akira, eu vou assistir Akira. Se eu quero assistir De Volta ao Futuro, eu vou assistir De Volta ao Futuro. Eu não vou ficar procurando referência em uma obra ou outra, entendeu? Só e achar que a obra vai ficar melhor só por causa disso, né? E o pior, que muita gente tem feito por causa desse movimento, que é a pessoa não é, né, ela não é nerd, não é geek ou não gosta de certas coisas, mas ela se vê obrigada a fazer a referência ou coloca a referência para tentar vender para esse público, né? Como se o público não fosse descobrir que a pessoa não é efetivamente uma fã e não comprar o produto, né, deixar de comprar o produto, porque eles não vão comprar qualquer coisa só porque tem referência de uma coisa que eles gostam, especialmente quando a história não tem nada a ver com o assunto, né? Evite clichês. Você fala assim, como eu falei, é uma coisa simples na apresentação do personagem, mas pode irritar o leitor, quer dizer, e vai acumular com outros problemas que podem aparecer na história, a história está lenta, ele não gostar, o seu estilo, alguma coisa, ele vai terminar deixando o livro para trás. Então, cuidado com clichês, entendeu? Eles destroem a história. E um ponto interessante até, que eu cheguei a ler um artigo a respeito, até foi por isso que eu resolvi trazer o assunto. Inclusive eu não falei de todos, né, porque existem vários clichês, eu vou trabalhar mais tarde mais alguns, né, que o autor do artigo fala assim, mas esses clichês deveriam ser proibidos. O problema é o seguinte, como eu falei, se você tem um best-seller, né, que tem um clichê desses, quer dizer, ele passou pelo editor. Se ele passou pelo editor, eu concordo, vamos evitá-los, entendeu? Tente evitar, eu tento evitar. Às vezes eu até olho e falo, poxa, olha, eu estou trabalhando uma variação de uma coisa que poderia ser um clichê, mas estou trabalhando de uma maneira diferente. Então essa é a parte interessante, né? Mas tome cuidado, entendeu? Evite, porque você vai estar fazendo um desserviço, não vou nem dizer para o mercado, mas para a sua própria história, para a sua própria carreira.
né? Então, e como sempre, se você gostou, curte o vídeo, compartilha com os amigos, com algum escritor que você conheça que está querendo novidade, né? Segue a gente no Instagram, no Face, no próprio YouTube e até o próximo vídeo.